Nós estamos falando hoje de mentoria com a Lucinéia e com o Marcos. Eles têm lá no Paraná, próximo de Curitiba, uma empresa na área de chocolates e presentes, porque eles já descobriram que presentes, né, são chocolates. E aí, todos os concorrentes deles são concorrentes que vendem presentes e não concorrentes que vendem chocolate. E nós estamos falando agora sobre como contratar pessoas. E a Lucinéia estava me falando que, às vezes, no desespero e na correria, ela mais fala sobre a empresa e sobre como é a pessoa que ela quer procurar do que analisar o candidato, né? E aí, Lucinéia, quando você fala da empresa e você conta tudo aquilo que você precisa, quais são os próximos passos? Depois que... Como assim? Não entendi. O que eu analiso na pessoa? Você disse que você tem os currículos, né? Eu até te falei que no Instagram não é um bom lugar para divulgar, que lá estão os seus clientes, mas que você pode divulgar no Facebook dentro dos grupos de emprego. Não quando ele oferece vagas, mas sim você mesmo ir lá e manualmente compartilhar nos grupos de emprego. E, inclusive, fazer um e-mail para cada vaga que você tem aberto. Se você vai contratar, por exemplo, vendedores, ou se você vai comprar, não sei exatamente o que você vai contratar, alguém para cozinha, e aí você pode colocar cozinha2021@gmail, por exemplo, que isso facilita, que você me disse que recebe muitos currículos. De que forma que as pessoas te enviam esses muitos currículos? Por e-mail, né? A gente tinha o nosso o e-mail normal, que é o contato@cherry, e ele agora, já ouvindo as suas lives, que a gente já aprendeu que é bom direcionar para um lugar, a gente abriu um só para contratação. Trabalhe conosco, né? Isso, trabalhe conosco. Mas eu colocaria um para cada vaga. Porque aí, às vezes, você abriu uma vaga, você vai lá e já pega naquele e-mail. Não gera confusão e você não corre o risco da pessoa estar enviando um e-mail que não tem nada a ver, né? Uma pessoa que não tem nada a ver com aquela vaga, com aquele perfil, mandando lá. Eu acho que facilita bastante, né? Mas e aí? A pessoa mandou e-mail, você está fazendo a entrevista com ela. E depois? Aí tá, durante o processo de entrevista que eu vou analisar se a pessoa tem, né, as características que eu quero, que é essa característica de falar bem, se a pessoa, né, é uma pessoa comunicativa, se ela é mais extrovertida ou introvertida. Né? Para mim, isso é muito importante, porque eu não posso colocar uma pessoa totalmente introvertida que eu aprendi uma coisa, eu tenho que contratar pessoas que tenham a minha característica, sabe? De ser assim... Porque senão não vai dar certo. Eu já contratei pessoas, às vezes, com a cara meio brava, assim, aí você conversa com a pessoa. E aí você faz essa análise na entrevista. Na entrevista. Aí, então, assim... tá. Você tem bastante tempo sobrando, então, né? Você não quer mesmo ficar com seu filho. Porque se você for entrevistar todas as pessoas que te enviarem o currículo... Para você analisar e perceber isso, leva muito tempo. A minha sugestão, Lucinéia, é que você faça isso antes da entrevista começar. Na verdade é assim, Carmen, a gente faz o quê? A gente pega uma seleção de currículos, seleciona 2, 3, 4 pessoas, tá? E pede para... Você pode estar perdendo pessoas importantes. Pode também. Pode também. Deixa eu entender um pouco. Lucinéia, conta para mim... Deixa eu só falar uma coisinha só antes. O teu primeiro emprego, onde foi? O meu primeiro emprego foi no consultório odontológico, eu era recepcionista. E que idade você tinha? Tinha 15 anos. E você ficou lá quanto tempo? 2 anos, sem registro em carteira, 2 anos, sem nada. Sem registro em carteira, sem nada. E como você não tinha registro, você faltava, chegava atrasada? Não, nunca. Você trabalhava direito? Desses 2 anos, um dia eu fiquei doente e eu não conseguia, fiquei com muita gripe, eu não conseguia levantar da cama. E foi um dia que eu me senti muito mal por não conseguir trabalhar. Tá, então, primeira coisa, eu vou te colocar aí um pouco em choque, ok? Você disse que você quer contratar pessoas com o seu perfil. E, ao mesmo tempo, eu escutei você falar de que você não contrata pessoas que não têm experiência. Não falei isso. Falou, tá lá. Só porque não tá mais gravado, agora você vai dizer que você não falou. Você falou assim, vou te falar a tua frase. E eu tenho um treino para escutar realmente aquilo que as pessoas fazem. Eu fui treinada para isso. E você me disse o seguinte, que vocês recebiam muitos currículos e a maioria deles nem experiência tinha. Foi assim que você falou. Então eu acho que eu tenha me expressado mal, Carmen, porque nós estamos com uma equipe agora que a maioria, acho que umas 7 meninas, é tudo de primeiro emprego.
porque a gente quis trocar o perfil, porque como nós estávamos com essa rotatividade de pessoas, eu falei para ele assim, talvez se nós contratarmos pessoas que seja o primeiro emprego, elas vão levar para um direcionamento diferente. Porque, como eu havia colocado lá, nossa problemática é rotatividade de funcionários. É o tempo que a gente leva para treinar, para deixar um funcionário bom, e o funcionário sai. Então, nós estamos com uma média na loja de funcionário que fica 1 ano. Sabe? Quando fica, às vezes, antes de terminar a experiência de 90 dias, ele sai. Ah, mas por que ele sai? A gente tem... É só mulher, então, muitas briguinhas internas, a gente já trocou equipe por causa disso e continuam trazendo isso. Ah, vou sair porque eu não aguento mais olhar para a cara do fulano, né? Conflitos. Outra, eles acham que trabalha muito. Nós tivemos uma pessoa muito boa, a pessoa chegou e em 1 semana ela aprendeu cozinha, frente de café, loja. E a gente até via a perspectiva dela crescer com a gente. Ela chegou e falou, Lu, eu gosto de trabalhar aqui, mas trabalha demais, sabe? Eu quero alguma coisa que não trabalhe sábado, domingo. Então, assim... Qual que é a forma que vocês trabalham? De que dia que a pessoa tem folga? Então, a gente trabalha com a escala de 6 por 1. Tá. E aí, no caso, as mulheres têm quantos domingos de folga por semana? Até você não pesquisou isso, né? Pesquisei. Pesquisou e daí? Não, a gente viu que você tem falado sobre a folga 2 domingos por mês, né? Isso é o que diz a lei. Algumas convenções trabalhistas colocam mais. A nossa convenção... A lei é no mínimo 2. A nossa convenção, né? Ela diz que é 1 domingo por mês. Tá? Então, tá. Assim, e o que você acha que você tem que seguir? 1 ou 2? A gente segue 1. De jeito algum, você não pode, porque é a norma mais favorável. Então, qualquer uma dessas pessoas que te processe na justiça vai te processar cobrando os domingos. Dentro da nossa convenção, que ele imprimiu ontem, ainda a gente leu. Porque a lei vem em primeiro lugar, ok? A lei, a CLT, diz que são 1 domingo a cada 15 dias. Eles nem falam em 2 por mês. Eles falam 1 domingo a cada 15 dias. Se a sua convenção falar 3 domingos, o que é mais favorável é a convenção. Então, segue a convenção. Se a tua convenção falar 1 domingo, o que é mais favorável é a lei. E aí você tem que seguir a lei. Então, existe um princípio legal que fala da norma mais benéfica. Aquilo que for mais benéfico para o funcionário. Se, por exemplo, a lei diz que você tem que pagar, sei lá, R$12 de almoço, e a convenção fala que tem que pagar 20, é 20 que tem que ser pago. Então, a norma mais benéfica é o que tem que ser considerado na hora do empregado, para não ter problemas depois. E um problema que eu vejo na escala 6 por 1, é assim, Carmen, de verdade, eu ia ficar muito cansada. Porque a gente, quando trabalha a semana toda, né, e você está na escala 6 por 1, você já acorda meio que tarde, e você já está cansado, daqui a pouco você almoça, vai no supermercado fazer compra e acabou o dia. Uma escala muito boa é quando é 6 por 2. Porque a pessoa passa a ter 2 dias para descansar, e vocês passam a ficar com uma atratividade de pessoas melhor. Porque mesmo que a pessoa não esteja descansando no sábado ou no domingo, ainda assim são 2 dias. E a maioria das pessoas gostam de ter 2 dias, porque são 2 dias que eu posso ir em qualquer lugar que eu queira. As lojas estão abertas, você diminui também a quantidade de atestados médicos, porque eles passam a ter mais tempo para poder ir no médico, ir no dentista, fazer um tratamento. Então você acaba reduzindo, porque essa é uma sacanagem. Se a pessoa, por exemplo, folgou segunda e terça, e ir no médico na quarta, já é complicado. Então, as pessoas, elas gostam disso, e você ia ter um poder de atração de pessoas maior. Porque 6 por 1 cansa, de verdade cansa. Um dia, ele passa assim, né? A gente vê, por exemplo, sábado e domingo. Sábado você organiza alguma coisa, vai no mercado, não sei o que, e acabou o sábado. Então, na verdade, as pessoas usam muito o domingo para descansar. Então, 2 dias é a situação ideal. E aí, se você tem a escala 6 por 2, elas vão trabalhar 4 horas a mais. 4 horas a mais, que seria o equivalente ao sábado, né? Então, daria, em média, 9 horas de trabalho por dia. Qual é o horário que elas fazem hoje? Devido à pandemia, nós estamos fechando às 7, mas nosso horário é até às 9h30 da noite.
Então, hoje elas entram 10 para as 9 e saem às 16h45, um turno, e o outro está entrando 11h40 e vai até as 7h30. É mais ou menos isso. Eu não Elas, lembro direito elas o fazem um horário agora. intervalo de meia hora de lanche. E o intervalo de almoço? É o almoço, no caso, né? Então, É o almoço. Uhum. a lei não permite meia hora. A gente seguiu essa nova lei, né? Que você pode negociar, você diminui você acaba dando meia hora para elas. Tem essa nova lei, né? Que saiu, acho que há um ano atrás. 2017, reforma trabalhista. Isso, Já reforma. tem bastante tempo, 2017, mas você acompanhou que todas as empresas que fizeram isso foram julgadas e foram condenadas? Não acompanhamos. Uhum. Então, no Brasil tem uma coisa assim, tem lei que pega, tem lei que não pega. Uhum. Essa lei de que você pode negociar com eles essa meia hora de almoço, ela precisa, primeiro tem que existir essa negociação, e o juiz tem que entender que era uma necessidade do empregado, que o empregado faz lá um pedido, pelo amor de Deus, que eu preciso entrar na faculdade tal horário, e se eu saio esse horário eu não consigo ir, então eu preciso sair mais cedo. Mas no caso de vocês, não está havendo uma negociação, você já contrata e já expõe o horário para eles. Se qualquer um deles entrarem na justiça, vocês são condenados. Cuidado a gente com isso. pergunta, Carmen, se eles querem uma hora e trabalhar meia hora a mais, ou se eles preferem fazer meia hora e eles assinam isso. Iniciativa do empresário. A iniciativa tem que ser documentada que foi deles. Bem complicado, é bem complicado. E ainda assim, né, precisa olhar direitinho a legislação, a convenção trabalhista, porque muitas vezes essa outra meia hora, ela ainda precisa ser paga, mesmo a pessoa não recebendo ela como hora trabalhada. Precisa tomar bastante cuidado com isso. Então, o ideal era que vocês conseguissem colocar realmente 60 minutos, porque o que eu estou imaginando? Eu estou imaginando vocês crescendo ainda mais. E aí a gente tem que entrar nesses detalhes para que vocês não possam ter problemas futuros. Porque mesmo que você monte uma equipe ideal, de repente essas pessoas não tão ideais que entraram, se elas resolvem, por exemplo, entrar na justiça. Vocês podem acabar tendo problemas, né, com a meia hora de intervalo, e isso pode trazer problemas para vocês. Aí outra coisa que eu queria estar entendendo, você me disse que vocês trabalham normalmente até às 9, que vocês estão saindo às 7. O que vocês estão fazendo com esse restante do horário? Nós adaptamos ao horário de entrada, né? Então, por exemplo, a pessoa que sairia 9, 9h30, ela entraria num horário, ela está entrando um pouco mais cedo para poder sair às 7. Então, a gente adaptou ali para poder fazer fazer a carga horária está correta às 44 horas semanais, entendeu? A gente só adaptou o horário de entrada. E para vocês, isso é interessante? Para vocês isso é interessante? Entendi, mas para vocês isso é interessante? Tem pessoas para essa demanda desse horário mais cedo? Porque vai cruzar o horário da manhã com o horário da tarde. Tem demanda? Tem. Tá. É isso que eu queria entender, porque se tem demanda, perfeito. É que às vezes, e pode ser que alguém que está nos ouvindo, também fez essa adaptação, e as pessoas estão de braço cruzado sem fazer nada. Nesse caso, poderia ser feito um contrato com eles, um acordo com eles, de que é um acordo de compensação de horas, de que devido à pandemia, devido ao decreto tal, é necessário que o estabelecimento feche 2 horas mais cedo, e depois eles vão repor essas 2 horas, tão logo passe a pandemia. Porque dessa forma a pessoa não perderia o horário. No caso de vocês, está perfeito, porque a pessoa tem o que fazer. Mas às vezes a pessoa fica com tanto medo de perder essas horas, né, que deixa a gente lá de braço cruzado. Então é só fazer um acordo de compensação de horas devido à pandemia, que isso é aprovado. Mas eu queria voltar a falar um pouquinho da forma que vocês trazem essas pessoas. Você estava me contando da entrevista que você faz, que você conta tudo aquilo que você precisa. Conto o que preciso, vejo as características da pessoa, ela faz um dia de teste com a gente registra nos 90 dias de experiência. A gente encontra pessoas assim, elas têm as características que a gente quer, só que não tem proatividade. E eu acho que a gente não está sabendo buscar essas pessoas com essa proatividade. Quero te contar, por exemplo, assim,
nós temos uma supervisora que faz 6 meses que está conosco, também está nesse processo de aprendizado também. Ela falou para mim assim, Lu, as meninas não fazem porque elas sabem que você faz. Então, é a Branca de Neve, eu sei. O que eu fiz? Na Páscoa, a gente trabalhei feito louca lá dentro com ela. Chegou agora no Dia das Mães, eu falei assim, eu não vou fazer. Meninas, olha, a gente precisa montar pelo menos umas 100 cestas até tal valor, umas 30 cestas até tal valor, tá aqui, vocês fazem. Eu chegava lá, hoje o WhatsApp não parou, o Instagram não parou, hoje tá corrido no café, fulano da loja teve que subir para ajudar. Sempre uma justificativa. Ontem eu cheguei 1h da tarde na loja, eu trabalhei sem almoço, sem nada, de pé, montando as cestas, eu montei várias cestas, e elas me ajudando, fazendo um laço, tal, mas eu na frente. Aí eu falei para ele assim, ontem eu vou ter que ir pro ateliê, porque eu quero desenvolver uma caixa nova, tal. Meninas, me montem 20 cestas mais baratas, até um valor aí de R$100. Beleza? Beleza. Fui pro ateliê, fiquei aqui em casa até com a minha filha, porque ele estava trabalhando de manhã, passei na loja para pegar umas coisas antes de ir pro ateliê. Quando eu cheguei na loja, não tinha nenhuma cesta montada. E as desculpas foram muita correria de loja, muita correria de Instagram. O que eu fiz? Vamos montar. Só que eu esperei agora, dando as instruções, cobrando até a última semana. Se eu não fizesse, o que vai acontecer? O brasileiro deixa para a última hora. Sexta e sábado tem tumulto na loja. A gente não pode ter tumulto, estamos em época de pandemia. Eu preciso ter presente montado para as pessoas chegarem e sair. Eu assumo. Sabe? Então, eu tô trabalhando por todo mundo, cara. Então, deixa eu te falando algumas coisas, porque tem muitas coisas para estar pontuando. Às vezes, a forma que a gente fala, ela traz um resultado completamente diferente. Uma pequena mudança na forma que a gente fala. Quando você coloca, meninas, eu preciso de 20 cestas montadas até R$100 para hoje, por exemplo. Você deixa a informação bastante solta. Quando você fala, meninas, eu preciso de 20 cestas montadas, quem vai montar? Tal, fulano, não sei o quê. Daí, então, vamos fazer o seguinte, você, então, vai montar 5. Eu estou anotando aqui, você monta 5. Aí, a outra pessoa, você, então, eu estou contando que você monte 5. Você, eu conto que monte 5. Essas cestas, vocês vão estar montando até às 16 horas. Tudo bem? Tudo bem. E aí você tem um nome, que é aquela velha máxima, né? Que cachorro que tem muito dono, né? Acaba morrendo de fome. E aí, quando você fala meninas, fica solto. Porque você falou com todas, então é aquele famoso, eu não pude, ela que devia ter feito. E aí as pessoas começam a se escorregar. Então a gente tem que evitar, quando a gente passa uma orientação, da pessoa se escorregar. E se você sabe que você precisa de 20 cestas até as 4, até meio-dia você tem que ter 10. Porque senão, quando chegar às 4, talvez você tenha uma surpresa grande. Então, é muito importante você ter a certeza. Outra coisa que eu estou sentindo muita falta, que entre elas tem uma líder. E é o momento de você começar a desenvolver esse líder, porque você disse, se eu não estou à frente, as coisas não acontecem. Se eu estou à frente, uma faz laço, outra faz isso, outra faz aquilo. Mas quem dessas pessoas é que vai ser a sua líder? É muito importante que exista uma liderança. Mas Carmen, você falou que a equipe vai fazer a empresa crescer. Vai, mas tem que ter um líder. Tem que ter um líder. Percebe, quem tem animais, por exemplo, sabe que ele escolhe a quem obedecer. Ele já escolhe quem é o líder que ele vai estar obedecendo. E quando eles estão na natureza, sempre tem um líder. Existe essa necessidade. Um líder traz segurança para a equipe. E chegou o momento de você começar a identificar entre a sua equipe quem vai ser essa líder e colocá-la no nível acima. Por exemplo, eu sempre recomendo que se use o CBO de operador de loja, que é um CBO bastante amplo. E de repente você pode pôr operador de loja 1, 2, 3 e 4. Número 1 é a pessoa... Não é? Número 1 é a pessoa que está começando. Número 2 é a pessoa que já faz mais coisas sozinha. Número 1 é o assistente, número 1 é o que faz laço, número 2 já decide o que vai colocar dentro da cesta, o número 3 já coordena a montagem das cestas, e de repente o número 4 pode ser o líder da equipe, a pessoa que fica responsável. Então, quando você começa a descrever as atividades, o que é que cabe ao 1 fazer, o que é que cabe ao 2, o que é que cabe ao 3, você logo começa a perceber que lá dentro mesmo, você já tem pessoas com essa iniciativa. E aí é o momento de você trabalhar mais ainda do que você já trabalha, mas não no operacional,
na formação desse líder. Porque para você formar o líder, você tem que estar muito próxima dele. É verdade. Então, aí, só com a tua equipe já pronta. E agora, sabendo dessa necessidade toda tua, eu vou mostrar para você o que você me contou do teu processo seletivo. Vocês recebem muitos currículos, e aí vocês analisam, chamam 2 ou 3 pessoas, fazem entrevista, contam tudo aquilo que vocês precisam que a pessoa faz, a pessoa concorda, e aí você já parte para a contratação, certo? Sim. Vamos mudar esse protocolo. Você vai divulgar a vaga, inclusive o Marcelo perguntou aqui, né, como é que, dos grupos de WhatsApp, dos grupos de Facebook. Todo o Facebook tem grupo de emprego, chama empregos online, que são criados por pessoas normais. Então, elas não visam, né, nenhum tipo de dinheiro, nada. Simplesmente alguém vai lá, monta um grupo e coloca empregos Curitiba, empregos online Curitiba, empregos pra já Curitiba. Na minha cidade, que é pequenininha, eu tenho pelo menos 20 grupos de empregos online. Então, toda cidade tem. E aí, quando você posta no Facebook, você vai compartilhar com os grupos de emprego. Geralmente, você tem que ser um participante do grupo de emprego para poder postar. Então, você vai lá e pede para participar e faz a postagem várias vezes ao dia. Porque como ela é orgânica, você vai ter que fazer várias vezes ao dia. Porque o objetivo é que você tenha pelo menos 300 currículos. E aí você vai pedir para qualquer pessoa que tenha tempo, pode ser a pessoa que fica no caixa, alguém que tenha um tempinho livre, para mandar uma mensagem padrão para os 300 currículos. Muito obrigado pelo teu interesse em fazer parte da nossa equipe. Para a próxima fase, você deverá encaminhar no WhatsApp tal, até o dia tal, um vídeo de 20 segundos e no máximo 1 minuto, dizendo por que você deveria ser a candidata escolhida. De 300 currículos, você vai receber no máximo 10 vídeos. Então, todo esse processo de ficar lendo o currículo e separando e não sei o quê, já aconteceu a seleção natural. Por quê? Existem muitas pessoas que vão ficar com receio de gravar um vídeo. E vão falar assim, que besteira, eu não vou fazer isso não. E não vão fazer. Você já vai começar a eliminar as pessoas que não querem ter essa atitude que você disse que precisa ter. Então, você tem que ter uma prova de que sim, ela tem essa atitude. De repente, você fala, ih, Carmen, deu ruim. Em vez de eu receber 10 vídeos, eu recebi 50. Ótimo. Você vai dar uma segunda prova para a gente peneirar ainda mais. Você vai pegar esses 50 vídeos. Muito obrigado pelo teu vídeo. Eu gostaria agora que você entrasse no nosso Instagram e fizesse uma propaganda de um dos nossos produtos. E você pode enviar um vídeo de 20 segundos até 1 minuto. Dessas 50, alguns vão falar, tá de brincadeira, não vou mandar nada. E aí você vai receber menos vídeos. O vídeo permite você avaliar a comunicação da pessoa, a persuasão da pessoa, a simpatia da pessoa e o quanto ela se preparou para aquele momento. Se ela gravou o vídeo no quarto dela, com a cama desarrumada atrás, se ela gravou o vídeo no ambiente que ela preparou para gravar aquele vídeo, se ela falou e esqueceu, ou se ela editou o vídeo. Tem gente que vai ter o capricho de editar o vídeo, pôr estrelinha, pôr coisinhas assim. Tudo isso são indicadores da personalidade dessa pessoa. E é por isso que você vai divulgar muito nos grupos de emprego, mas assim, todo dia mesmo. Por quê? Porque é orgânico, então nem sempre a pessoa está ali no Facebook olhando naquele horário a tua vaga postada. E o Facebook inventou agora uma história de que eles querem virar empresa de contratação. Eles falam, você quer que eu publique como vaga de emprego? E aí fica um horror, porque aí as pessoas do Brasil inteiro que estão pesquisando vaga de emprego, encontram a sua vaga e mandam o currículo. É uma coisa que não funcionou, que o Facebook está tentando fazer, porque ele quer que depois as pessoas paguem para divulgar a vaga deles. E é bem complicado. É muito melhor você ir manualmente, colocando, e você vai ter muito controle sobre as pessoas que vão estar chegando, que vão ser pessoas somente dos grupos da sua cidade. Você já vai eliminar 90% dos candidatos ruins. Aí é que você vai escolher quem você vai trazer para fazer a entrevista. E você não vai simplesmente fazer uma entrevista, você vai trazer 5, 6 candidatos que você acha que tem interesse na tua vaga e vai fazer uma dinâmica em grupo. Carmen, mas eu nunca fiz dinâmica em grupo.
Parabéns, começa, é a sua primeira. E você começa com coisas simples. Você pode pedir, por exemplo, para as pessoas simplesmente se apresentarem, todo mundo fala da tua vida familiar, da tua formação escolar, depois todo mundo fala da sua experiência profissional. E qual é a diferença de você fazer isso individualmente e num grupo de 6 pessoas? É que você vai ver a desinibição. Porque eu posso ter sido muito boa no vídeo, mas no vídeo estou eu aqui e meu celular. Talvez no grupo com 6 pessoas ouvindo, eu trave. Então, você vai ter uma segunda percepção daquela primeira percepção que você teve. Faz sentido? Sim. As pessoas vão se apresentar, e aí você pode separar de 2 em 2 e entregar objetos. Olha, vocês vão fazer a venda desse anel. Vocês vão fazer a venda desse óculos. Eu estou pegando aqui o que está em volta de mim. Você vai fazer a venda do controle remoto. Então, não importa. Você entrega objetos, né, para que a pessoa possa fazer a venda. Inclusive, lá no YouTube, eu tenho uma dinâmica de grupo que eu fiz, uma dinâmica verdadeira para assistente de vendas de uma empresa aqui na minha cidade, e eu publiquei mais ou menos como foi que eu fiz. Eu usei vários objetos e as pessoas faziam, né, falavam sobre aqueles objetos. E o interessante é que são coisas assim, que não tem nada a ver com o teu negócio, mas para que você possa observar a capacidade de venda dessas pessoas. E elas adoram. Você fala, olha pessoal, vocês aqui são as duplas, vocês têm 10 minutos para elaborar de que forma vocês vão vender. E você pode entregar revista, caneta colorida, sulfite, coisas que façam com que a criatividade deles possa se expandir. E aí elas vão fazer como se fosse um comercial de televisão. Em 10 minutos elas se organizam, aí você deixa 2 minutos para apresentação, cada grupo vai, faz, você já vai ver criatividade, inovação, comunicação, trabalho em equipe. Aí você vai fazer uma entrevista individual com as que você gostar. Pode ser que de 6 pessoas você goste de 2, 3, mas isso você vai agendar outro dia, sem desespero. Outro dia. Por quê? Porque as pessoas mudam de um dia para o outro. Hoje eu estou super bem, amanhã ou depois eu posso não estar super bem assim. Então você vai analisando a pessoa ao longo do processo seletivo. E é nesse dia que você vai investigar sobre essa pessoa. Mas antes disso, com certeza, analisar todas as redes sociais dessa pessoa. O que ela faz, quais são os valores dela, o que ela acredita, o que ela faz com o tempo útil dela, o tempo que ela tem, que ela não está trabalhando, o que ela faz com ele, se ela faz parte de alguma ONG, não faz, se ela tem um relacionamento sério, há quanto tempo ela tem um relacionamento. Porque você vai começar a encontrar qual é o perfil de pessoas, porque contratar pessoas de primeiro emprego é ótimo, mas você não pode formar uma equipe 100% com pessoas de primeiro emprego. Você tem que ir mesclando primeiro emprego com pessoas mais experientes. E assim, umas treinam as outras, né? E assim você vai ter muito mais certeza. E aí eu vou falar mais uma coisa que você não vai gostar. Vamos lá. Vamos preparar. A lei não permite que você faça um dia de teste. Se ela entrar na justiça, você tem que pagar aí 1 mês trabalhado para ela, mais danos morais, férias, 13º, fundo de garantia e tudo mais. A lei não permite isso. O máximo que você pode fazer de teste são 2 horas, alguma coisa assim. Por isso que a gente faz todas as simulações em dinâmica de grupo. Porque você pode fazer uma dinâmica, pode fazer outra, pode fazer dinâmica usando problemas da loja. E uma das coisas fundamentais durante todo esse processo de seleção é que a líder daquele setor para onde você está contratando te acompanhe. Porque não adianta você escolher a pessoa mais perfeita do mundo se a pessoa que vai trabalhar com ela o dia todo não aprovar. Você precisa começar a treinar essa líder para escolher a equipe dela. Porque a líder precisa, né, começar a ter essa responsabilidade. Porque se você escolhe a pessoa perfeita e põe lá no setor, e o raio da moça não gosta, e daí ela vai fazer de tudo para a moça ir embora. Sim. Não gostou da cor do olho, não sei o que não gostou, ela vai fazer de tudo para ela ir embora, e ela vai conseguir. Ela vai conseguir. E ela vai falar assim, dona Lucinéia, eu já sabia que não ia dar certo, não sei por que a senhora contratou ela.
Então, quando você a envolve, e antes de fazer a contratação, você olha no olho dela e fala, você tem certeza que essa é a pessoa que você quer na sua equipe? Ela vai ser sua responsabilidade dar certo. É outro papo, você responsabilizou a pessoa de dar certo. Então, isso você já elimina as picuinhas. E você já começa a empoderar os seus líderes. Você começa a empoderar, começa já a dar nome aos bois, de que eles estão escolhendo alguém e que eles têm um compromisso. Entre as descrições das atividades deles, um dos compromissos é fazer dar certo. E todo esse treinamento que é árduo, ele não pode ficar contigo. O teu papel, se eu fosse descrever as suas atividades, é treinar pessoas a dar o treinamento. Tudo tem que estar por escrito e as pessoas têm que estar habilitadas para fazer esse treinamento. E logo na primeira semana, a pessoa fica muito perdida. Então, é importante que essa pessoa tenha um crachazinho em treinamento, para até os clientes perdoarem alguns erros que ela possa vir a cometer. E enquanto ela está em treinamento, ter sempre um anjo perto para poder socorrê-la. E esse anjo tem que ter nome, tem que ser escalado. Fulano, você vai estar com a pessoa essa semana, tudo bem? Tudo bem. E no final da semana, a pessoa nova que está em período de experiência vai fazer uma análise. Legal. Vai responder. Ele te apoiou? Ele te ajudou? Ele te mostrou onde ficavam as coisas? Você se sentiu segura? Sim. E aí, aquele anjo pode ganhar um presentinho de anjo. E o que mais vocês têm aí nessa loja é presente? E aí, aquele anjo que recebeu uma pontuação nota 10 por parte do treinando, né? Você pode colocar ele como anjo por 15 dias, algo assim. Ele pode ganhar um presentinho de anjo. E não é dinheiro, não é nada, mas ele vai ganhar. E ele pode ter daí no crachazinho dele também, porque isso chama-se gamificação. Tem muita gente que anda com o Waze ligado só para ganhar medalhinha, né? Então é normal, a gente gosta disso. No crachazinho dele, você pode colocar uma asinha de anjo junto. Legal. E aí, quando as pessoas aceitam fazer o treinamento de outra pessoa, 2 asinhas, 3 asinhas, e no máximo 5, que a partir de 5 já é, né, o concurso, já não concorre mais a asinha, daí chega. Então, a pessoa pode ser um profissional que trabalha na tua empresa, tem o crachá e do lado tem uma asinha. Tem 2 asinhas, 3 asinhas, até 5 asinhas. Isso vai determinando também o comprometimento da pessoa. E você começa a escrever claramente quais são as atividades que cada um vai estar sendo treinado. Por quê? Quando a pessoa entra, ela não tem habilidade para fazer o que quem já está lá há bastante tempo. Sim. E é nesse período de experiência que você vai fazer a avaliação. E não no dia de teste. Porque se você faz um período de experiência, 45 dias, e a pessoa entrou e já quer sair, ela tem que te pagar uma multa. E se você quer que a pessoa saia, você tem que pagar uma multa para ela também. Talvez, se você consegue perceber rapidamente quem é quem, você pode fazer 30 e 60. Aí, nos primeiros 30 dias, se não der certo, aí você dispensa, e aí você não paga nenhuma multa. Se você dispensa na data certinha, você não paga nenhuma multa. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui, enquanto vocês estão aí digerindo, se tem alguém fazendo alguma pergunta, alguma coisa, né? Então, a Fátima está dizendo que na escala 6x2 teria que ter mais funcionários. Depende dos horários, né, que vocês trabalham. Foi a primeira coisa que eu pensei aqui, acho que uns 4 a mais. Eu não sei, eu acho que não, por causa que você vai estar aumentando, né, o horário que eles trabalham. O pessoal dizendo que é no mínimo 1 hora de almoço, que isso está na lei, tá vendo só? Sempre a favor do funcionário, sim. Pessoal, respondendo aqui, as leis trabalhistas, elas foram criadas para proteger os funcionários, para proteger os empregados. E o termo correto é empregado. Funcionário é quem trabalha no funcionalismo público, que prestou um concurso. Lá é funcionário. Porque eles são contratados para fazer com que os órgãos públicos funcionem. E não para que os órgãos públicos cresçam. Né? Hoje você é Câmara, amanhã você é Secretaria, depois você é Congresso. Não, os órgãos públicos não vão crescer. Eles têm que funcionar. Então, os funcionários são funcionários públicos, que foram contratados para fazer com que os órgãos públicos funcionem, né? São contratados por mediante concurso. Os nossos são empregados. E as pessoas falam, nossa, Carmen, você chama as pessoas de empregados? É o nome, está na lei. Você tem vínculo empregatício.
Você não tem vínculo funcionarístico ou colaboratístico, não, é vínculo empregatício, né? As pessoas querem emprego, é a secretaria do emprego, do trabalho emprego. Então, é emprego, esse é o nome. Todo mundo procura um emprego, por isso ele é um empregado. E quem contrata é o empregador. E as leis, elas existem para proteger essas pessoas. Por isso que quando a gente vai fazer uma advertência, a gente não vai fazer uma advertência ameaçando a pessoa. A pessoa faltou e a gente vai escrever uma advertência explicando que quando essa pessoa falta, ela sobrecarrega a equipe. E aí o juiz olha aquela advertência e fala, uau, eles estão preocupados com a equipe. Entre uma pessoa que faltou e sobrecarregou todo mundo, eu vou ser a favor dessa pessoa que está defendendo a equipe. Sim. São pequenas mudanças, e aí quando você coloca, a pessoa faltou, sobrecarregando toda a equipe, trazendo grande prejuízo para o rendimento daquele dia, e isto não deverá voltar a acontecer. Aí o juiz entende que você está doutrinando aquela pessoa, ensinando, educando, e isso o juiz gosta. Mas se você coloca, de acordo com a lei 482, se você voltar a faltar, eu vou te dar uma justa causa, algo assim, né? Aí o juiz não gosta. Então, a gente conhecendo e sabendo que as leis são a favor dos empregados, a gente vai caminhar de forma que a gente documente tudo aquilo que a gente está fazendo. Se você usa máscaras, documenta as máscaras, sem álcool em gel, documenta, porque é o empregador quem tem que ter os documentos. Amanhã ou depois, alguém pega Covid na igreja, no pancadão, sei lá onde, e vai dizer que pegou na empresa. E às vezes a pessoa vem a falecer. E a família vai querer receber, porque a família vai dizer que foi lá no café que pegou o Covid. Então a gente tem que ter tudo documentado. Porque existe essa exigência do empregador trazer os documentos à tona. E a lei vai defender sempre os empregados. Isso a gente já sabe. É igual a lei, por exemplo, a lei que existe ambiental. Ela também é uma lei protetiva. Se você comprou uma casa e no fundo da casa tem uma mina d'água, você não quer mina d'água, você quer passar cimento em tudo, você não pode. Porque aquela mina d'água é protegida acima do seu direito de ser dono da terra onde aquela mina está. É a mesma coisa. Por isso que, quando existem duas regras diferentes, tem sempre que ser escolhido a norma mais benéfica. Caso contrário, pode-se ter problemas. Uhum. São conhecimentos novos, né, que a gente está adquirindo, porque até então a gente seguia questão de sindicato, convenção de sindicato. Né? A gente segue bastante a convenção, né? Agora que a gente, primeira pessoa que chegou pra gente falou que não pode, não tem que procurar, a convenção não é 100%. Tem que procurar e tem que analisar. E o que é mais benéfico? A lei ou a convenção? O que for mais benéfico tem que seguir. Não tem jeito. Mulheres são 2 domingos. 2 domingos no mínimo. E tem algumas convenções que falam que além de dar os 2 domingos, tem que manter a folga que ela tem durante a semana. Eu tenho um aluno de Maricá, o Daniel, e ele ficou muito bravo quando ele descobriu isso, porque ele fazia de que forma? Ele substituía, né, quando a pessoa ficava no domingo, não folgava de diante da semana. E quando ele foi ver na convenção dele, tinha que ter realmente a folga do domingo e a da semana continuava como se nada tivesse acontecido. A nossa conta que são 5 folgas, então... Se ela tivesse uma folga por semana, né, seriam 4 domingos, seria o extra. Então, se eu fechar nos domingos, por exemplo, eu dou uma folga para o meu funcionário no domingo e está tudo resolvido. Agora, como a gente trabalha no domingo, então ele tem uma folga a mais. Isso que está na nossa convenção. É um dia da semana e um domingo por mês. Agora, agora seriam 2 domingos. O domingo que ele folga, ele tem também a folga da semana. Mas são 2 para as mulheres, né? Então, não é fácil ser empresário. Se fosse fácil, todo mundo seria empresário. Mas vale muito a pena. E eu ainda tinha mais uma coisa para te falar, mas pode falar. Não, é que eu queria te dizer assim, que esse problema nosso, né, essa dificuldade com funcionário, chega num ponto, para mim, tão crítico, que eu vou te falar assim, que eu cheguei a me arrepender de ter ampliado a loja. Do fundo do coração, eu falei assim, meu Deus, por que eu fui aumentar para precisar de mais funcionários? E a Cherry, ela é para mim assim, um amor tão grande, que se não fosse essa questão de pessoal, eu não trabalharia um dia na minha vida.
Porque quando eu estou trabalhando, fazendo as coisas, é com amor. Eu amo o que eu faço. Mas essa parte pessoal é uma coisa que eu tenho que aprender muito. E eu tenho consciência disso. E porque eu tenho muita dificuldade. Eu já tentei. Às vezes a gente acha que a gente cobra demais. Escuta, tuas palavras têm poder. Cuidado com isso. Tuas palavras têm muito poder. Então você tinha esses problemas e agora você vai experimentar novas formas de fazer a seleção. Porque quando você está repetindo isso no teu cérebro, né, pensamento gera sentimento que gera comportamento. E você começa a ter esse pensamento tão forte, de que são os empregados, de que é isso, de que é aquilo. Não. Esse pensamento pode ser mais leve. Então, eu me empolgava, eu falava das coisas da loja e eles diziam que aceitava, eu contratava e não dava certo. Mas agora, né, as coisas vão ser diferentes. Porque quando você traz essa leveza para o teu pensamento, você consegue mudar tudo em volta de você. E não sou eu que estou falando, isso é científico, já foi comprovado lá nos Estados Unidos, que é a tal da mudança do mindset. Então, quando a gente começa a mudar o mindset e começa a colocar uma palavrinha minúscula que faz toda a diferença, que é o ainda, você muda os seus resultados. Eu ainda não consegui implementar a contratação de funcionários. Eu ainda não acertei pessoas que são tão apaixonadas quanto eu. Mas você está disposta a ter pessoas realmente apaixonadas trabalhando com você? Sim. Porque tem que tomar cuidado, porque aí o lugar vai ser deles. E quando você está trabalhando e fazendo todo o trabalho que era para a tua equipe estar fazendo, você está tirando um emprego. Não tire emprego das pessoas, elas precisam. Você precisa se preocupar. Como é que você vai padronizar tudo para poder abrir suas franquias? Então a preocupação hoje pode ser além e realmente começar a pensar em os processos seletivos de forma diferente, trazer pessoas diferentes que já te comprovaram ao longo do processo que estão interessados em trabalhar. E buscar lideranças para desenvolver essa liderança, para que você possa ter mais tempo. Para que você possa ter mais tempo. Teu filho quer você também. Eu quero fazer uma pergunta. Eu contrato pessoas que me passam assim, eu quero muito trabalhar aí, porque eu quero aprender, porque eu quero trabalhar por conta. Contrato esse tipo de perfil, é interessante para mim ter uma pessoa lá dentro que quer aprender para abrir um negócio talvez semelhante, porque essa pessoa vai trabalhar talvez com vontade, porque ela quer aprender, tem esse lado, ou não é interessante porque essa pessoa vai entrar, 3, 4 meses vai aprender e vai sair? O que você acha? Então, eu acho que ela vai entrar, vai trabalhar 3, 4 meses e vai sair. Só que às vezes eu posso estar sendo egoísta por causa disso, entendeu? Não contrata. A empresa é tua. Para que você vai contratar uma pessoa que já disse inicialmente que vai sair? Ela facilitou o teu processo. Ela facilitou o teu processo. Porque senão você monta uma escola. Talvez você ganhe mais dinheiro, então, montando uma escola. Pode ser interessante. E eu tô falando sério, não tô brincando. É possível que você, em lugar de montar as franquias, você possa ensinar outras pessoas a fazerem o que vocês fazem hoje. E isso também é bastante rentável, porque nós temos milhões de pessoas nesse país afora. Tem milhões de pessoas que querem empreender e não sabem como fazer. E você pode estar ensinando. Mas aí, na tua empresa, não é uma escola ainda. Sim. Então, eu não vejo, eu acho assim, a pessoa já te deu a ideia e já disse logo de cara que ela não tem interesse, não. Que ela não tem interesse em ficar. É interessante você fazer uma análise do perfil das pessoas que você tem que deu certo. São pessoas de que forma? Já tinha experiência antes? Não tinha? Qual é a idade? Tem filhos? Não tem? É casado? Não é casado? Mora próximo? Não mora? Porque quando você começa a buscar o perfil das pessoas que deram certo, você consegue buscar pessoas semelhantes a elas. Semelhantes a elas. Então, se você faz um mapeamento da tua empresa, onde é que estão as pessoas que mais deram certo no teu negócio? Você começa a buscar pessoas semelhantes, e pessoas semelhantes vão se identificar com elas. Eu tenho filho, eu também tenho filho, então elas já têm assunto em comum, sem precisar ficar com picuinha.
Agora, você coloca junto uma pessoa que tem filhos, que está preocupada quanto custa a fralda, e a outra que frequenta a balada, que só quer saber quanto custa a bebida na balada. Elas já começam com uma já a rejeitar a outra. Eu acho que isso acontece hoje. Porque elas acabam sendo muito diferentes, muito distantes. Mas se você chegar à conclusão que são as meninas que frequentam balada que dá certo, ok, as outras vão ficar como sendo minoria. Por isso que é importante você fazer esse mapeamento, saber quem são as pessoas, né, que estão hoje dando certo, né, e buscar pessoas semelhantes. Mas você mudando o teu processo seletivo, você vai ver a diferença que você vai ter. Você já vai chegar com pessoas já sangue no olho já. Você já vai chegar com pessoas querendo participar. Outra coisa que vai fazer com que você tenha líderes rapidamente, marca uma viagem. Leva teu filho para Disney. Fica pelo menos 15 dias lá, e aí quando você marcou a data da viagem, automaticamente você tem que estar com os líderes prontos, com tudo funcionando, sem você presente, tudo que nem um reloginho. Aí você corre. Porque aí você tem um bom motivo. Aí a tua criança interna tem um bom motivo para fazer com que tudo funcione rápido. Já arrumou um problema aqui, ó. Não é? Vai, fica pelo menos uns 20 dias, né? Tem tanta coisa lá, seja Disney de Los Angeles ou seja Disney da Flórida, né? Lá, em qualquer uma das duas, tem muitas coisas para serem feitas, né? Tem vários parques, vários lugares, ou se de repente vocês querem ir para o México, levar o teu filho a nadar com golfinho. Tem muitas coisas para serem feitas, mas marca a data. E uma viagem dessa você não consegue fazer em menos de 15 dias. É jogar dinheiro fora. E aí você já começa a passar e delegar o bastão para a tua equipe. Marca no papel tudo o que vocês fazem. Faz lá uma planilha com pelo menos 150 atividades. Você vai olhar e você vai falar assim, não, eu ganho mais do que ganha uma pessoa que monta cesta. Eu não posso gastar a minha hora montando cesta. Porque eu vou ter que baixar meu salário para a mesma pessoa que monta a cesta, ou eu tenho que parar de montar a cesta. Sim. Porque o teu salário é mais alto do que o salário de alguém que monta a cesta. Então é muito importante você começar a pintar de amarelo tudo coisas que você não vai mais fazer. E depois você acrescenta de verde coisas novas que você vai fazer. O estratégico, né? Porque, por exemplo, assim, você falando e eu pensando aqui, eu preciso ter o tempo para documentar tudo, para falar assim, ó, assim, vou atrás desse, né? Eu preciso ter esse tempo. Enquanto eu estou fazendo operacional, eu não consigo desenvolver essas coisas. Até para comprar passagem aérea, porque tem que pesquisar, tem que ver os hotéis, né? Tem que pegar um hotel que fique ali na rua, já entre as Disneys, para ficar mais fácil. Que daí, geralmente, ele já tem um ônibus, leva de manhã para o parque, ou então você aluga o carro e já vai sozinha para os outlets. Tem que ter tempo para tudo. Para tudo. Vocês têm uma história de sucesso que vocês não desfrutam. É que aqui a gente não tem tempo para estar aprofundando isso, mas eu gostaria muito que vocês aprofundassem o porquê que vocês têm uma história de sucesso e uma parte dentro de vocês tem vergonha de desfrutar. Isso faz com que vocês comecem a entrar em sabotagem inconscientemente e continuar trabalhando no operacional, em lugar de fazer a tua empresa crescer ainda mais e oferecer ainda mais empregos. O empresário, ele é uma pessoa que transforma a economia do país. As grandes multinacionais não fazem isso, porque eles colocam uma máquina e mandam 200 empregados embora. É o pequeno empresário espalhado em todo esse país que segura a economia, porque um dá 10 empregos, o outro dá 5, o outro dá 30, o outro dá 50. São esses empregos que mantêm a economia girando. A gente chega até a fazer uns comentários, né? Se prepara que ela vai brigar. Mas ontem eu ainda comentei com ele, a gente não se dá ao direito de chegar numa segunda-feira e ficar em casa. E falar assim, olha, hoje eu simplesmente vou ficar em casa, vou relaxar, vou ficar de pijama, pantufa e assistir Netflix. Dá um sentimento que aquilo tá errado, que você tinha que estar lá trabalhando, aí sabe o que ele faz? Liga as câmeras da loja. Olha lá, ó, o motorista lá não chegou, sabe? Acabou, Diego, acabou.
Então, assim, Isso acontece muito no final de semana. Final de semana. No final de semana a gente fala assim, ó, hoje nós vamos fazer um almoço aqui da família, vamos ficar aqui, eu, você, nossa filha e tal. Daqui a pouco a gente coloca a câmera ali, já vê uma coisa errada. Já liga lá, ó, você não atendeu o cliente, ó, tem um cliente aqui que você não atendeu. Eu cato a minha bolsa e falo, tô indo pra lá. Bem assim. Mas, na verdade, o que está faltando é a liderança. Porque se tem um líder lá, formado por vocês, ele vai estar vendo isso. E olha como a cabeça de vocês é bem de empregado. Vocês querem fazer o almoço com a tua filha, vocês no domingo. Vai fazer macarronada também, frango assado, né? Porque é bem de empregado, entende? Por que vocês não podem reunir e fazer esse almoço na segunda, na terça, na quarta? Justo no domingo, que é um dia bem de pico, que tem bastante movimento, vocês vão querer fazer o almoço de família? Então, acaba assim, vocês querem viajar quando é carnaval, quando é Natal, quando é Ano Novo, e nesses dias é péssimo para viajar, porque está tudo lotado de gente. O ideal é viajar, o empresário viaja quando os empregados estão trabalhando. E não quando os empregados estão viajando também. Porque aí vocês entram justamente no fluxo das datas mais movimentadas, e é tudo lotado. E isso é normal, isso é normal. Eu quero saber, quando vocês estão no hotel, que vocês vão preencher lá a ficha para entrar no hotel, vocês escrevem que vocês são empresários? Eu escrevo. Sim. Você coloca administrador. Eu coloco administrador, Tá vendo? Tá vendo como eu sabia? Porque existe uma dificuldade muito grande das pessoas se assumirem como empresários. As pessoas, elas têm vergonha de ser empresário, porque aqui no Brasil o empresário é muito relacionado com corrupção, com esse tipo de coisa. Mas, na verdade, é um empresário que está correndo risco. Por exemplo, se você investe teu dinheiro em caderneta de poupança, você sabe o que você vai ter de rentabilidade. E muita gente coloca. Se você investe em bolsa de valores, você vai ter uma rentabilidade maior, mas um risco muito maior, porque você está investindo em empresas. Atrás das bolsas de valores tem empresas. Então, é um risco muito maior. E vocês escolherem investir na sua própria empresa, e não na bolsa de valores em outra empresa. Então, se vocês derem certo, vocês ganham muito mais dinheiro do que quem investiu na caderneta de poupança. Mas vocês se culpam por isso. Vocês se culpam por escolherem correr risco. Mas o que eu mais amo do capitalismo é que qualquer pessoa pode correr risco. Você trabalhou com 15 anos de idade. Eu trabalhava com 14. Com 14 eu estava registrada. Eu, pelo menos, tinha registro. Com 14 eu estava registrada. E eu tinha férias, eu tinha 13º. E o meu chefe viajava para Portugal, que ele é português, né? Ele viajava sempre. E cada vez que ele viajava, ele trazia um saquinho, assim, cheio de brinquinho, colarzinho, e ele colocava em cima do balcão e falava assim, eu trouxe essas porcaria aqui para vocês, eu trouxe essa pessoa de idade, assim, né, não tinha muito jeito para falar, e tinham meninas lá na papelaria que odiavam ele, e falava assim, esse velho asqueroso acha que isso é jeito de entregar as coisas, porcaria, ele que fique com elas, mas não era, ele não sabia como falar, não era uma pessoa assim, mais sensível, nada disso. E eu ficava tão feliz, porque eu falava, nossa, que legal, o brinco de Portugal, né? Eu achava super legal. Então, o fato de eu ficar muito feliz com aquilo, determinou todo o meu futuro. E eu me tornei empresária, e eu viajo, e eu trago as coisas, eu só não jogo em cima do balcão, mas eu adoro comprar as coisas para as pessoas da minha equipe, uma lembrancinha para cada pessoa, mesmo não dando para trazer grandes coisas, porque nem caberia na mala. Mas é uma coisa que eu faço com carinho, com carinho. E por quê? Porque quando eu tinha 14 anos, eu ficava muito feliz com aquilo que eu recebia. E outras pessoas lá, que eu me lembro muito bem delas, nem terminaram o ensino médio, continuam trabalhando em operacional, né? Acabaram casando com pessoas assim bastante simples, nunca viajaram e também nunca trouxeram nada para ninguém. As atitudes que nós temos, elas refletem o que será o nosso futuro. Eu tenho certeza disso, certeza. A gente estuda isso e a gente vê isso acontecendo na prática. E vocês precisam entender que vocês fizeram escolhas de ser empresários, que vocês apostam
no mais difícil, que é na empresa de vocês. Quando você aposta na bolsa, você vai lá, vê os números, tal, né, e faz as suas apostas. Aí vocês estão apostando na empresa de vocês, na carne de vocês. Se der errado, pode perder tudo. Sim. É por isso que eu entro nesse nível de detalhe, do horário de almoço, da quantidade de horas trabalhadas, de um dia de teste. Por quê? Quando uma pessoa entra na justiça, o mesmo advogado, ele faz Ctrl+C, Ctrl+V. Ele reúne todas as outras pessoas e entra na justiça sem ter nenhum tipo de trabalho. E ganha. E ganha. Então, a gente tem que estar muito atento e tomar muito cuidado com aquilo que pode colocar a nossa empresa em risco. E confiar nas pessoas que a gente vai formar para serem os líderes. Porque você não vai poder, imagina só, você lá na Torre Eiffel em Paris, olhando as câmeras para saber se alguém está atendendo alguém, não está atendendo alguém. Não vai funcionar. E eu já fui assim, eu sei disso, eu sei o que eu estou falando. E eu ficava olhando as câmeras também, e eu ficava com muita raiva. Eu sei tudo isso, mas não vale a pena. Quando você começa a ter horizontes maiores e olhar para outros lugares, isso tudo fica tão pequeno. Isso tudo fica tão pequeno. E ter pessoas que sim, são os líderes e confiar que os líderes estão fazendo. E você vai ver pelo resultado final. Pode ser que ele deixou de atender um cliente aqui, um cliente ali, tá, mas qual é o resultado final da loja? Ela vendeu menos? Ela vendeu menos que o mês passado? Ela vendeu menos que a semana passada? Se o resultado da loja está positivo, ok, deixou um cliente porque, sei lá, estava no banheiro, estava no celular, estava sei lá onde, perdeu o cliente. Mas e o resultado final? A loja está crescendo? Então, hoje eu olho muito mais os números grandes do que os pequenos. Porque quando eu olhava os pequenos, eu irritava as pessoas. Eu ficava ligando, eu viajava, eu ficava ligando. E a minha frase era horrível, eu vou falar, tá? Mas era assim, eu falava, e aí, tá tudo bem? E a pessoa falava, tudo bem. Eu falava, você já sabe que quando eu pergunto se tá tudo bem, eu não quero saber se tá tudo bem, eu quero saber o que tá acontecendo. Você tem que me falar o que tá acontecendo. As meninas que trabalhavam comigo naquela época, né, uns 20 anos atrás, elas lembram muito disso. E elas tiram onda comigo até hoje por causa disso. Eu quero saber o que tá acontecendo, eu quero saber quem entrou, quem não entrou, quem veio. Pra quê? Pra quê? Olha que perda de tempo. Eu perdi as minhas viagens e perdia a paciência das meninas que ficavam lá explicando tudo o que tinha acontecido. A melhor parte foi quando eu fiquei... Às vezes eu viajo, fico 1 mês, 2 meses, 3 meses. E uma vez eu fiquei 3 meses longe, né? Então as meninas, quando queriam falar comigo, elas falavam assim, olha, no momento você não vai conseguir falar com ela. Ela não vai conseguir participar da reunião com você essa semana. Posso, né, mandar tal pessoa para a reunião? Mas elas não diziam que não era nem essa semana, nem a outra, nem a outra, nem a outra, porque eu estava 3 meses fora. E aí elas iam conduzindo e se arrumando com os clientes. Mas nenhum cliente sabia que eu não estava no Brasil. Nenhum cliente sabia que eu estava fora e que eu não ia estar podendo fazer reunião com eles. Eu não ficava trazendo essas informações para eles. E a equipe ia conduzindo. É possível. Tem tanta coisa para vocês fazerem. Tem. Tem muita gente precisando de emprego, gente. Tem muita gente precisando de emprego. Agora, viu, Carmen? Com essas suas dicas e muita coisa para pensar, sabe? Você vai falando, a gente vai processando as coisas aqui, né? Onde que a gente pode arrumar aqui, onde a gente pode arrumar ali, sabe? Eu acho que vai daqui para frente a gente tá, sabe, é um marco assim, a gente quer mudar, quer criar uma equipe geralmente que gera lucros, né? Uma equipe vencedora, enfim, a gente quer fazer isso e esse é o primeiro passo, né? Participando aqui. Vocês começam tirando o dia de folga e aproveitando aquele dia. Porque não vai adiantar a equipe estar perfeita se vocês não se acostumarem que sim, vocês podem ter dias de folga. Sim. Eu tenho um aluno, o Ricardo, ele tira a sexta-feira feliz com a família dele. Ele é veterinário e ele tem as vacas felizes, que as vacas, elas ficam juntas com o bezerro para dar leite, e ele faz o queijo mais maravilhoso que eu já comi, que é o queijo de leite de vacas felizes, né? E ele tinha muito problema, porque às vezes de madrugada ele estava lá cercando para que os bezerros não escapassem, coisas assim, porque os empregados
foram embora e deixaram tudo lá para ser feito. E a mulher dele ligava, a esposa dele ligava e ele estava trabalhando. E ele tem 2, quase que bebês, né? São 2 bem pequenininhos, acho que são 2 anos e 3 anos, algo assim. E ele quase não tinha tempo para ver a família. Então, quando ele começou a explicar o que cada empregado tinha que fazer e cobrar que fosse feito, tudo mudou. Eles instituíram a Sexta-feira Feliz. Na segunda, a família dele já começa a pensar, o que a gente vai fazer na sexta? Se vai para alguma cidade vizinha, se vai para algum parque, para onde que vai, né? O que vai ser feito na Sexta Feliz. E até quando eu chamei ele para fazer a live, a minha assistente, ela pediu para falar se podia ser na sexta-feira. Ele falou, não, de jeito nenhum. Sexta-feira eu tenho um compromisso com a minha família, graças a Carmen. Ele gravou o áudio, né? E é possível sim, porque quanto mais você tirar a barriga do balcão, você consegue enxergar mais distante. É igual quando você tem um tapete que ali você está vendo um nó preto, alguma coisa assim, e você não gosta daquilo. Mas é porque você está muito próximo. Quando você olha distante, você vê que aquele nozinho era o olho de uma ave que está pousando, e aí as coisas começam a fazer mais sentido. Mas se vocês estiverem muito próximo do operacional, vocês não enxergam a paisagem. Sim. E aí vocês não vão enxergar o resultado final, mas marca a viagem. Começa a pesquisar, já coloca lá, já vai pagando parcelado, porque é muito bom, né? Você terminou de pagar, você já está na data da viagem. Aí é só comprar os dólares. Aí é só alegria. E já começa a ver o hotel, onde vai ficar e tudo mais, porque isso faz com que a tua criança interna tenha mais energia. Energia para quê? Para começar a formação dos líderes e para se desapegar um pouco de estar lá o tempo todo. Porque a tua criança interna, se você não marca viagem ou não marca alguma coisa que eles querem, eles sentem que eles estão perdendo. Ah, mas eu não vou estar lá, as pessoas vão chegar e vão perguntar por mim, eu não vou estar lá. Então você negocia com a tua criança interna para ela parar de ter ciúmes. E aí você oferece outra coisa maior para ela. É assim que funciona, acredite em mim. Porque apesar de eu falar muito sobre as advertências e tudo mais, a minha formação é psicologia, o meu mestrado foi em psicologia e eu dava aula na universidade de psicologia. Então acredite em mim que a tua criança interna é poderosa. Tá bom? Tá bom. Algo mais? Adorei conhecer vocês. E eu quero uma loja igual essa aqui na minha cidade. Pode deixar. Eu vou adorar, dá para ir receber clientes, tomar café, fazer reunião, ai, deve ser bom demais. Deve ser bom demais ter uma loja dessa, né, na cidade. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo também querem uma loja. Deixem de ser egoístas. Quando vocês ficam fazendo cesta, vocês estão sendo egoístas. Deixem de ser egoístas, a gente precisa de uma loja dessa. Não é deixem de ser egoísta, contrate as pessoas certas. Então começa, e ok? Capacite os que já tem da forma correta, né? E depois me marca lá no Instagram para eu saber como é que foi teu processo seletivo. Mas não tenha medo, 300 currículos e nem abra, não passe vontade, você vai perder tempo. Já encaminha um e-mail para cada um deles. Tá. E você vai ver, de 300, uns 20 deve ter vontade de trabalhar. O restante está escolhendo. Posso usar essa mesma linha para contratar pessoas para a cozinha também? Ou você acha que eles são mais tímidos para isso? Pode contratar. Pode usar sim. Porque todo mundo tem um celular. Você não vai encontrar alguém que não tenha WhatsApp nem tenha um celular. Se você falasse para mim assim, eu vou usar para, principalmente homens, né, serviços gerais, daí eu diria que não. Porteiro, pessoas bem humildes, bem simples, aí não. Mas as mulheres na cozinha, a mulherada tem celular e a mulherada vai fazer isso. E aí você vai saber se realmente ela quer um emprego ou não. Tá, legal. Porque todo mundo tem, todo mundo. Eu vejo as cuidadoras da minha mãe, todas elas sem celular, elas ficam me mandando videozinhos da minha mãe que elas fazem. Então, não tem nenhum tipo de problema. Elas são pessoas bem simples, né? E são 3 cuidadoras que se revezam e todas elas me mandam um videozinho de boa. Eu nunca nem pedi. Elas mandam e é uma delícia receber. Todo mundo tem essa capacidade. Só que aí você vai separar das pessoas que realmente querem o emprego e vão se expor e daquelas que não querem. Sim.
Eu só não faria porque homens, eu concordo que os homens simples e humildes são mais receosos. Aí eu acho que já seria abuso, né? Eles talvez não façam mesmo, mas porque eles são mais difíceis, né? Se até o dono da papelaria não sabia entregar um presente, falava, eu trouxe essas bugigangas, eu trouxe essas porcariadas aqui para vocês. Vejam aí o que cada uma quer e tal. Se nem ele, que era o empresário, sabia se relacionar, né? Eu acho que, né? Desculpa aí, Marcos, mas às vezes homem é um pouco mais, né, restrito. Não, eu né, já sou minoria participar. na minha empresa mesmo, então eu já estou acostumado. Então tá joia. Gente, uma ótima tarde para vocês. Carmen. Muito obrigada por tudo que você Prazer faz. é meu. Eu vou te dizer assim que faz já algum tempo que eu estava procurando alguma coisa na linha e eu sempre, né, quando você é da área, você sabe, as pessoas às vezes não falam nada com nada porque querem, né, chega no final, mas compra o meu curso que eu vou te dizer. Você não. Você fala e você ajuda e parabéns, porque assim, entenda que tudo que você faz está sendo muito importante para a gente. Eu fico muito feliz, e esse é meu objetivo mesmo, é fazer a diferença na vida do empresário, porque a ideia é que muita gente acaba sendo refém da equipe. Os empresários não sabem os seus direitos, mas os empregados conhecem todos, e eles colocam na cara da gente os direitos deles, e o empresário fica, né, como refém e acuado. Isso não pode acontecer. Isso de verdade não pode acontecer. E eu já trabalho com empresas fisicamente, fazendo consultoria e tudo mais, há mais de 30 anos. E foi aí que eu descobri que não importa o nicho, o segmento, o tipo de empresa, pequena, média, grande, os problemas que eles tinham com a equipe são exatamente os mesmos. Não muda. E aí, quando eu vim para o online, foi muito fácil para conseguir conquistar todas as pessoas, por causa que os problemas são os mesmos. E aí a gente vai resolver. É verdade. Tá bom? Tá bom. Uma ótima tarde. Parabéns pelo negócio de vocês. Eu estou esperando uma aqui na minha cidade. Pode deixar. Itatiba. Pode marcar a cidade, Itatiba. Estou esperando uma aqui em Itatiba, tá bom? Então tá bom. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. É.